Pessoal, 2015 foi há 10 anos atrás, e a sensação é que o tempo anda passando rápido demais e que a gente tem aproveitado muito poucos bons momentos em família ou com aquela pessoa que você ama. Há 10 anos muita coisa aconteceu no futebol brasileiro e mundial, e nesse vídeo vamos relembrar os principais fatos e acontecimentos no futebol que marcaram o ano de 2015. Então antes de mais nada, deixe o seu like, a sua inscrição no canal e após o término do vídeo a sua opinião nos comentários. Valeu, tamo junto! A Copa São Paulo de 2015 reuniu em sua final as equipes do Botafogo de Ribeirão Preto contra o Corinthians, e com favoritismo a seu favor, o Timão conquistou mais um título ao vencer por 1-0, em gol marcado pelo volante Maicon. O time comandado pelo técnico Osmar Loz tinha outros jogadores conhecidos no elenco, como o lateral esquerdo Guilherme Arana, o zagueiro Pedro Henrique e o goleiro Kaique França. Os campeões dos principais estaduais do Brasil em 2015 foram: em São Paulo, os finalistas foram Santos e Palmeiras, e com cada clube vencendo o jogo como mandante, a decisão por pênaltis aconteceu, e com a Vila Belmiro recebendo o confronto, o Santos foi campeão ao converter 4 cobranças contra 2. No Rio de Janeiro, os finalistas foram Vasco e Botafogo, e com o Cruz Maltino vencendo os 2 jogos, voltou a ser campeão estadual após 12 anos. Em Minas Gerais, duelaram na final o Atlético Mineiro contra a surpresa Caldense, que havia chegado na final invicta, mas no segundo jogo decisivo, o Galo ficou com o título ao vencer por 2-1. No Campeonato Gaúcho teve Grenal na decisão, e após o 0-0 na Arena, o Inter foi campeão no Beira-Rio ao vencer por 2-1. No Campeonato Paranaense, o campeão foi o Operário, que de forma soberana passou por cima do Coritiba nos 2 jogos das finais, aplicando um 5-0 no agregado. No Campeonato Cearense teve Clássico Rei na decisão, e o Fortaleza foi campeão com o gol saindo no último minuto, marcado pelo atacante Cassiano. Em Pernambuco, na decisão, se enfrentaram Santa Cruz e Salgueiro, com a Cobra Coral conquistando o título ao vencer por 1-0 em seus domínios. Na Bahia, após perder de 3-0 o jogo da ida para o Vitória da Conquista, o Bahia passou por cima no jogo da volta goleando por 6-0 e foi campeão baiano. E no Pará, na decisão de jogo único, se enfrentaram o Remo contra o Independiente, com o Leão sendo campeão ao vencer por 2-0. 20 clubes disputaram a Copa do Nordeste em 2015 e naquela época não tinha a fase pré-classificatória antes de ingressar na fase de grupos. O Ceará foi líder no grupo D, enquanto que o Bahia foi líder no grupo E. No mata-mata, o Ceará despachou o Salgueiro nas quartas de final e Vitória nas semis, enquanto que o Bahia eliminou o Campinense nas quartas e o Sport nas semis. Na decisão deu Ceará, que vencendo os 2 jogos, foi pela primeira vez campeão do Nordeste e ainda por cima de maneira invicta. 16 clubes disputaram a Copa Verde em 2015 e o sistema de disputa foi todo em mata-mata. O caminho do Remo até chegar na decisão foi passando por Rio Branco do Acre nas oitavas de final, Princesa dos Solimões do Amazonas nas quartas e Paysandu nas semifinais. O Cuiabá eliminou o Ceni do Mato Grosso do Sul nas oitavas, Estrela do Norte do Espírito Santo nas quartas e Luverdense nas semifinais. O primeiro jogo da final foi ganho pelo Remo com uma goleada de 5-1, deixando o título muito bem encaminhado, mas dando uma verdadeira pipocada na partida de volta, permitiu que o Cuiabá revertesse a desvantagem e conquistasse o título ao vencer por 5-1, numa das maiores remontadas da história do futebol brasileiro em finais. Foram 5 o número de clubes brasileiros que disputaram a Libertadores em 2015, já que na época não existia essa farra de vagas atual, onde até 9 clubes podem disputar a competição, e os clubes classificados foram Cruzeiro, campeão brasileiro de 2014, São Paulo, vice-campeão, Internacional, terceiro colocado, Corinthians, quarto colocado, e o Atlético Mineiro, que venceu a Copa do Brasil em 2014. Todos esses clubes avançaram para o mata-mata, com o Corinthians sendo eliminado pelo Guarani do Paraguai, o São Paulo caindo diante do Cruzeiro nos pênaltis e o Internacional despachando o Atlético Mineiro. O Cruzeiro foi eliminado nas quartas de final diante do futuro campeão, o River Plate. O Internacional foi o brasileiro de melhor campanha naquela Libertadores, já que alcançou as semifinais quando acabou eliminado pelo Tigres do México. A Copa do Brasil de 2015 teve a participação de 87 clubes e os 2 finalistas não disputaram a Copa Libertadores naquela temporada e desta forma tiveram que estrear na primeira fase. O caminho do Palmeiras até a final começou diante do Vitória da Conquista da Bahia, com a vaga sendo confirmada após golear por 4-1. Na segunda fase despachou Sampaio Corrêa com 6-2 no agregado. Na terceira fase eliminou o Asa de Arapiraca de Alagoas. Nas oitavas de final, vencendo os 2 jogos, eliminou o Cruzeiro. Nas quartas despachou o Internacional. Já nas semis, eliminou o Fluminense nas penalidades. O Santos estreou diante do Londrina quando venceu os 2 jogos por 1-0. Na segunda fase, despachou o Maringá do Paraná.
Na terceira fase, eliminou o Sport com 4-3 no agregado. Nas oitavas, eliminou o Corinthians vencendo os 2 jogos. Nas quartas, também vencendo os 2 jogos, passou pelo Figueirense. Nas semis, novamente vencendo os 2 jogos, eliminou o São Paulo. E na decisão contra o Palmeiras, o Santos venceu na ida por 1-0 na Vila Belmiro e ainda teve aquele gol perdido pelo Nilson. E na volta, no Allianz Parque, perdeu por 2-1. E com isso, o título foi decidido nos pênaltis, com o Palmeiras sendo campeão ao converter 4 cobranças contra 3. O artilheiro da Copa do Brasil de 2015 foi Gabigol, e com apenas 18 anos marcou 8 gols em 11 jogos. O Campeonato Brasileiro de 2015 teve um fato inédito nos pontos corridos, que foi de 4 times de Santa Catarina marcarem presença na disputa, sendo eles o Avaí, a Chapecoense, o Figueirense e o Joinville. O campeão brasileiro de 2015 foi o Corinthians, comandado pelo técnico Tite, que fazendo uma campanha soberana liderando todas as estatísticas, terminou com 12 pontos de vantagem em relação ao vice-campeão, o Atlético Mineiro. Os 4 rebaixados para a segunda divisão foram o 17º Avaí, o 18º o Vasco, o 19º Goiás e o lanterna, o Joinville. O artilheiro da Série A de 2015 foi Ricardo Oliveira dos Santos, que balançou as redes 20 vezes em 32 jogos. A Série B de 2015 contou com a ilustre presença do Botafogo, que vivia fase bem diferente da atual, onde é o atual campeão da América e do Brasil. Foi justamente o Botafogo o campeão da segundona, e comandado pelo técnico Ricardo Gomes, terminou com 5 pontos de vantagem em relação ao vice-campeão, o Santa Cruz. Além desses dois, também subiram para a elite o terceiro colocado Vitória e o quarto o América Mineiro. Os 4 rebaixados para a terceira divisão foram o 17º Macaé, o 18º ABC de Natal, o 19º Boa Esporte e o lanterna Mogi Mirim. O artilheiro da Série B de 2015 foi o atacante Zé Carlos do CRB, que foi às redes 19 vezes em 24 jogos. A Série C de 2015 contou com a presença da Portuguesa, que pela primeira vez em sua história estava disputando a terceira divisão. Tudo isso após ser rebaixada de forma polêmica em 2013 na Série A. O caminho do Vila Nova até a decisão da Série C começou no Grupo A, quando avançou ao mata-mata em terceiro lugar. Depois eliminou a Portuguesa nas quartas de final e o Brasil de Pelotas nas semis. Nas finais, o Vila Nova, comandado pelo técnico Márcio Fernandes, foi campeão em cima do Londrina após o 4-2 no agregado. Os 4 rebaixados para a quarta divisão foram o 17º na classificação geral, Águia de Marabá, o 18º Madureira, o 19º Caxias e o 20º e último Oicasa. O artilheiro da Série C de 2015 foi o atacante da Portuguesa Guilherme Queiroz, que balançou as redes 12 vezes em 19 jogos. A Série D de 2015 teve a participação de 40 clubes, número bem menor do que acontece atualmente, que vem contando com 64 equipes. Os 2 finalistas foram as equipes do Botafogo de Ribeirão Preto contra o River do Piauí. No mata-mata, o Botafogo eliminou o Craque de Goiás nas oitavas, São Caetano nas quartas e Remo nas semifinais. Já o River passou por Estanciano de Sergipe nas oitavas, Lajeadense nas quartas e Ipiranga de Erechim nas semis. Nas finais, o Botafogo, comandado pelo técnico Marcelo Veiga, venceu por 3-2 em seus domínios no primeiro jogo e, segurando 0-0 na volta no Piauí, foi campeão da quarta divisão. O artilheiro da Série D de 2015 foi o atacante Jonatas Fernandes do São Caetano, que marcou 12 gols em 11 jogos. A Recopa Sul-Americana de 2015 reuniu em sua decisão o River Plate, campeão da Copa Sul-Americana de 2014, contra o São Lourenço, que havia vencido a Copa Libertadores em 2014. No primeiro jogo da final disputado no Monumental de Núñez, vitória do River por 1-0 em gol de Carlos Sánchez. E na volta no estádio Nuevo Gasômetro, outra vitória do River pelo placar mínimo e novamente com gol de Carlos Sánchez. Esse foi o primeiro título da Recopa Sul-Americana ganho pelo River. Já foi mencionado o desempenho dos clubes do Brasil na Copa Libertadores de 2015, com o Internacional sendo o brasileiro que melhor se saiu naquela edição. O River Plate não disputava a Libertadores desde 2009, ficando 5 anos ausente da competição, e em seu retorno em 2015, voltou a ser campeão após quase 20 anos. Por pouco, o River de Marcelo Gallardo não foi eliminado na fase de grupos, mas contando com uma combinação de resultados na última rodada, conseguiu avançar. Nas oitavas, eliminou Boca Juniors, sendo que no jogo da volta teve uma polêmica relacionada a gás de pimenta no vestiário do River, e com isso a Conmebol desclassificou o Boca Juniors. Nas quartas, despachou o Cruzeiro com 3-1 no agregado, e nas semis passou pelo Guarani do Paraguai. Na decisão, o Tigres do México, que havia ajudado o River a passar da fase de grupos, e após empatar em 0-0 no México, aplicou 3-0 no Monumental de Núñez, em gols de Alário, Carlos Sánchez e Funes Mori. O artilheiro daquela edição de Libertadores foi o atacante Gustavo Bou do Racing, que marcou 8 gols em 10 jogos.
A Copa Sul-Americana de 2015 reuniu em sua final as equipes do Huracán da Argentina contra o Independiente Santa Fé da Colômbia, numa final inédita que jamais se repetiu em qualquer outra competição da Conmebol. O caminho do Santa Fé até a decisão teve início na primeira fase, quando eliminou a LDU de Loja do Equador. Depois, na segunda fase, despachou o Nacional do Uruguai, e nas oitavas eliminou o Emelec com a ajuda do gol marcado fora de casa. Nas quartas, despachou o Independiente da Argentina, e nas semis eliminou o Esportivo Luqueño do Paraguai. Na decisão, em 2 jogos pra lá de ruins, o 0-0 não saiu do placar, e nos pênaltis o Santa Fé do técnico Gerardo Peluso foi campeão ao converter 3 cobranças contra 1. 4 jogadores compartilharam a artilharia daquela Copa Sul-Americana, cada um deles tendo marcado 5 gols, sendo eles José Ariel Nunes do Olímpia, Miller Bolanhos do Emelec, Ramon Ábila do Huracán e Wilson Morello do Santa Fé. A Liga Europa temporada 2014-2015 foi vencida pelo Sevilla, que na época era comandado pelo técnico Unai Emery. O caminho até a decisão teve início na fase de grupos, quando avançou em segundo no grupo G. Na fase 16avos de final, o Sevilla passou pelo Borussia Mönchengladbach da Alemanha. Nas oitavas despachou o Villarreal, nas quartas o Zenit e nas semis eliminou com autoridade a Fiorentina. Na decisão disputada no Estádio Nacional de Varsóvia, na Polônia, o Sevilla foi campeão após vencer o Dnipro da Ucrânia por 3-2 e de virada. 2 jogadores terminaram empatados na artilharia daquela Liga Europa, o belga Lukaku, na época jogador do Everton, e o brasileiro Alan, na época jogador do Salzburgo. A Liga dos Campeões temporada 2014-2015 foi vencida pelo Barcelona, na época comandado pelo técnico Luis Enrique. O Barça, que tinha em seu elenco o badalado trio MSN, estreou no grupo F, quando foi líder sem maiores dificuldades. Nas oitavas de final, eliminou o Manchester City, que na época ainda não contava com Pep Guardiola no comando, e sim Manuel Pellegrini. Nas quartas, despachou o Paris Saint-Germain de Ibrahimovic, Cavani e da dupla de zaga brasileira Thiago Silva e Davi Luiz. Já nas semis, o Barcelona eliminou o Bayern de Munique com 5-3 no agregado, e em um dos jogos Messi marcou um golaço após humilhar o zagueiro Boateng. Na decisão, o Barcelona duelou contra a Juventus e, mostrando todo o seu favoritismo, o Barça foi pentacampeão da Europa ao vencer por 3-1 em gols de Ivan Rakitic, Luis Suárez e Neymar. Aquela Champions League teve 3 diferentes artilheiros, sendo eles Neymar, Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, cada um deles tendo marcado 10 gols. Que saudades desse tempo, viu? Barcelona, campeão da Champions League, e Sevilla, campeão da Liga Europa, duelaram na final da Supercopa da UEFA, e o palco do confronto foi o estádio Boris Paixadze, em Tbilisi, na Geórgia. Num jogaço pra lá de movimentado, o placar no tempo normal terminou empatado em 4-4, e na prorrogação, o atacante Pedro saiu do banco de reservas para dar a vitória e o título ao Barcelona. O Mundial de Clubes da FIFA de 2015, assim como nos demais outros, teve a participação de 7 clubes. O Sanfrecce Hiroshima do Japão, que jogou como campeão do país sede, o Barcelona, campeão da Champions League, o River Plate, campeão da Libertadores, América do México, campeão da CONCACAF, Guangzhou Evergrande, campeão da Champions Asiática, TP Mazembe, campeão da Champions da África, e Auckland City da Nova Zelândia, campeão da Champions da Oceania. Nos duelos que realmente interessam, o River Plate eliminou nas semifinais o Sanfrecce Hiroshima vencendo por 1-0, enquanto que o Barcelona superou o Guangzhou Evergrande, treinado por Felipão, por 3-0. Na decisão do Mundial, o Barcelona com extrema facilidade superou o River Plate vencendo por 3-0, em gols de Messi e Luis Suárez 2 vezes. 2015 foi ano de Copa América e o país que sediou a competição foi o Chile. Além das 10 seleções filiadas à Conmebol, Jamaica e México jogaram como seleções convidadas, totalizando 12 participantes. O Brasil, comandado na época pelo técnico Dunga, estreou no grupo C quando liderou com 2 vitórias e 1 derrota diante da Colômbia. A fase seguinte foi as quartas de final, e o Brasil acabou eliminado diante do Paraguai na disputa de pênaltis. A decisão foi entre a anfitriã Chile, na época comandada por Jorge Sampaoli, e a Argentina, e com 0-0 no tempo normal e prorrogação, as penalidades aconteceram, com os chilenos conquistando pela primeira vez em sua história a Copa América. Atualmente, o técnico da seleção brasileira é Dorival Júnior, que garantiu que a Canarinho estará na final da Copa do Mundo em 2026. Mas onde ele estava em 2015? Bom, em 2015, Dorival havia iniciado o ano desempregado, após conduzir o Palmeiras nas rodadas finais do Brasileiro de 2014 e escapar do rebaixamento com a ajuda do Santos. Em julho daquele ano, o Santos demitiu Marcelo Fernandes do cargo e contratou Dorival Júnior, que levou o Peixe até a final da Copa do Brasil e ao 7º lugar na Série A do Brasileiro.
O Golden Boy é uma premiação entregue pelo conceituado jornal italiano Tutto Sports ao melhor jogador sub-21 do mundo e entregue desde 2003. 2 jogadores brasileiros já venceram a premiação, sendo eles o meio-campo Anderson do Manchester United em 2008 e o atacante Alexandre Pato do Milan em 2009. Em 2015, os 3 finalistas da premiação foram Anthony Martial do Manchester United, Kingsley Coman do Bayern de Munique e Hector Bellerin do Arsenal, e quem levou a premiação foi o francês Anthony Martial. Atualmente são entregues 2 premiações para o melhor jogador do mundo na temporada: a Bola de Ouro da revista France Football, que sempre teve sua credibilidade discutida, e o FIFA The Best, mas entre 2010 a 2015, as 2 premiações se fundiram e entregaram numa cerimônia só a premiação. Em 2015, os 3 finalistas na premiação foram Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar, que na minha opinião fez uma temporada de melhor jogador do mundo, com números absurdos, lindas jogadas individuais, além de grande protagonismo. Porém, competir naquela época de Messi e Cristiano Ronaldo no auge era praticamente impossível. Sendo assim, Messi foi o melhor do mundo em 2015, Cristiano Ronaldo o segundo e Neymar o terceiro. Anualmente, grandes e importantes jogadores da história do futebol se aposentam, e em 2015 alguns nomes de destaque resolveram pendurar as chuteiras. Rogério Ceni, aos 42 anos, se aposentou no São Paulo. O meio-campo Tinga, aos 37 anos, se aposentou no Cruzeiro. Rivaldo fez sua última temporada em 2015, aos 43 anos, a serviço do Mojimirim. O argentino Riquelme, aos 37 anos, se aposentou no Argentinos Júniors. O também argentino Pablo Aimar, ídolo de infância de Lionel Messi, se aposentou aos 36 anos no River Plate. O espanhol Raul González, ídolo do Real Madrid, se aposentou aos 38 anos com a camisa do New York Cosmos dos Estados Unidos. E o zagueiro inglês Rio Ferdinand se aposentou aos 37 anos com a camisa do Queen's Park Rangers. O futebol em 2015 se despediu de grandes nomes que fizeram história no esporte, e podemos citar alguns, como o ídolo do Flamengo Carlinhos Violino, considerado um dos maiores técnicos da história do clube, o atacante uruguaio Didia, que foi carrasca do Brasil na Copa do Mundo de 1950, o atacante Kita, que vestiu importantes camisas no futebol brasileiro, Zito, terceiro jogador com mais partidas pelo Santos, tendo disputado mais de 700 jogos, e Dalmo, outro ídolo santista, autor do gol do título mundial de 1963 sobre o Milan. Bom, pessoal, lembram de outros acontecimentos que marcaram o ano de 2015? Então deixa aí nos comentários. Não esquece também de deixar o seu like no vídeo.